Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Arquivo 21. E bora para a última parte do documentário com os dominicanos. Na edição passada, a gente se emocionou ouvindo o relato da morte do Frei Gil Vilanova, um francês da Ordem dos Dominicanos que fez missão na cidade de Conceição do Araguaia, sul do Pará. Vamos ver. Frei Gil e Frei Domingos conviveram por cerca de 5 anos. Em 1905, Frei Gil parte de barco para Belém e não volta mais. Quando ele voltava da viagem a Belém para buscar recursos para a catequese, para manter a catequese, então já no delírio, então ele, em pleno Araguaia, o barco para de correr e vai ao sabor das águas, ao léu, nas ondas das águas, e Frei Gil se entrega. E eles rezam a Salve Rainha, Salve Regina, né? A Salve Rainha, como faziam em Conceição, e os barqueiros cantam junto. Então, consumato est, né? E Frei Gil vai encontrar seus índios na Terra das Bandeiras Verdes, né? No Reino Definitivo, onde o rosto de Deus resplandece em todas as raças, todas as crenças, todos os rostos, todas as nações. O corpo de Frei Gil está sepultado na capela funerária da Catedral de Conceição do Araguaia, obra que ele não chegou a ver. O fundador da vila também não teve tempo de presenciar a criação da prelazia de Santíssima Conceição do Araguaia. Em um momento difícil de crise da borracha, o até então Frei Domingos se tornou Dom Domingos Carreiro, primeiro bispo de Conceição. Só que a partir de 1911, 1912, começa a entrar em crise a borracha. Então é nesse momento difícil que os olhares do Papa se voltam para essa região do Araguaia. E ele instala a prelazia da Santíssima Conceição do Araguaia. E escolhe, elege exatamente Frei Domingos Carreiro, já marcado pelo sol tropical, já marcado pela vida dessa região da Amazônia, essa região do Araguaia, que já conhecia a vida dos índios, já conhecia a vida do povo e que já havia desenvolvido um grande trabalho nessa região. O nome da diocese dado pelo Papa Pio X é motivo de alegria. Dom Dominique Yu explica por que uma diocese pode trazer o nome de Nossa Senhora. Foi João Paulo II que deu, através de uma comparação, uma explicação bem esclarecedora. João Paulo II explica que a Igreja e a Virgem Maria compartilham o mesmo mistério, quer dizer, a mesma realidade divina, pois ele fala do mistério da Lua. O que é a Lua? A Lua é apenas uma pedra, um pedaço de pedra, só que mergulhado na luz do sol. Esse pedaço de pedra reflete maravilhosamente a luz do sol para todos os moradores do planeta Terra que estão mergulhados nas trevas. Então é interessante porque a Virgem Maria e a Igreja também vivenciam isso. A Virgem Maria é uma mulher do nosso povo. E a Igreja é apenas uma família humana. Não tem nada divino nisso. Nada divino. Mergulhada na graça de Deus, a Imaculada Conceição reflete a beleza de Deus de maneira extraordinária. Foi bem o que a gente viu em Lourdes. Dom Domingos Carreiro trabalhou de maneira diferente de Frei Gil. Com o apoio do provincial dominicano Jacinto Lacome, ele começa a evangelizar os índios na aldeia. Assim, eles não precisam mais sair de lá para ter a catequese. Mas o ciclo da borracha leva muitos índios ao trabalho escravo. E o bispo Dom Domingos age com firmeza para libertá-los. Criar grupos jovens, criar banda musical, criar Ordem Terceira Dominicana, criar conferências de São Vicente de Paulo, os vicentinos, criar a adoração eucarística. Ele salva a Conceição naqueles meses. Só que a ameaça volta poucos anos depois, quando os seringueiros começam a escravizar os índios. E aí se levanta o bispo.
com muita força para defender os direitos dos indígenas que são explorados por um autêntico trabalho escravo, que são comprados em troca de cachaça e de prostituição e que são ameaçados de verdade na sua identidade e na sua sobrevivência. E Dom Domingos se levanta com uma força muito bonita. A encarnação de tudo isso é exatamente a catedral. A pedra fundamental é lançada em 1º de novembro de 1917. Brancos e índios trabalham juntos na construção da catedral. O material usado era todo da cidade de Conceição. 90% é de pedras que foram retiradas dos travessões do Rio Araguaia. Existiam os mergulhadores que tiravam as pedras, colocavam numa canoa e traziam para a beira do rio. Aí na beira do rio, os índios, junto com os brancos, então faziam o carrete desse material até onde estava se construindo a catedral, né? Mas aí eles usavam também a madeira de lei, que aqui a 1 quilômetro depois da cidade já tinha uma mata muito densa, né? Com madeiras centenárias, árvores centenárias. Então eles usavam essa madeira para poder construir a catedral. Tanto é que até hoje a madeira continua lá, é a mesma madeira com que foi construída. O material original usado na construção ainda está lá. A catedral, que ficou pronta em 1934, é um dos maiores legados deixados por Dom Domingos Carreiro e por Frei André Blattger, o dominicano autor do projeto. A história de Conceição do Araguaia se fez em torno da catedral e com base nas lições deixadas pelos primeiros freis dominicanos que desbravaram a região. Frei Gil Villanova e Dom Domingos Carreiro são ainda hoje exemplos tanto para a população, que conhece e se orgulha de sua história, quanto para os dominicanos, que continuam em missão na Diocese de Santíssima Conceição do Araguaia. Quando eu olho para aqueles 20 primeiros anos da nossa evangelização, Frei Gil, Dom Domingos, o que mais me fascina é a radicalidade dessa experiência religiosa e missionária. Esse amor apaixonado por Cristo, pelo qual eles são capazes de deixar pai e mãe, casas e terras, por causa de Cristo, porque Cristo vale mais, e se entregar até morrendo por esta causa, se for necessário, porque é melhor morrer com Cristo do que viver sem Ele. Araguaia, meu Araguaia, de mistério e de terror, de cascata e de banzeiro, de matas de praia, de campos sem fim. Araguaia, meu Araguaia, de mistério e de terror, de cascata e de banzeiro, de matas de praia, de campos sem fim. Remador, deixa o barco correr, que estas águas nos levam para além, mas de volta elas sempre nos trazem. O Araguaia não solta ninguém. Araguaia, meu Araguaia. Tá aí, gente, o finalzinho desse documentário tão importante feito aqui na Associação do Senhor Jesus, Rede Século XXI, pela nossa editora-chefe do jornalismo que está aqui conosco. Seja bem-vinda, Renata Moreto, ao nosso Arquivo 21. Obrigada, eu que agradeço o convite. Renata, comenta um pouquinho pra gente de como que foi a produção, como foi desenvolver esse documentário tão bacana. Primeira coisa, foi muito legal. Agradeço você, a equipe do Arquivo 21, de me fazer relembrar esse momento que foi muito gostoso. Foi um pedido do Dom Dominique Yu, que o pessoal viu aí no documentário, que trabalha lá em Conceição do Araguaia já há muitos anos. E ele procurou a gente, procurou o Padre Eduardo, contando a história da Ordem dos Dominicanos, lá no sul do Pará, em toda a região amazônica. E ele falou, poxa, será que isso não valeria uma reportagem para a TV, um documentário? E o Padre Eduardo comprou na hora a ideia e aí mandou a gente para lá. Foram, acho que uns 2 meses de produção antes de ir, conversando bastante com o Dom Dominique, que sabe tudo da região. E aí ficamos uma semana lá gravando. Gravamos na cidade, gravamos nas tribos, lá Caiapó.
e foi especial, assim, ver o trabalho que a ordem, que a igreja faz com os índios, acho que vocês perceberam aí, respeitando muito também a história e a cultura indígena. Com toda certeza. Gente, e além desse produto que a gente desenvolveu aqui nesse documentário, nós temos outros destaques também que o Departamento de Jornalismo, do qual a Renata Moreto é a responsável. Você tem alguns outros para destacar aqui, Renatinha, que você se lembra, assim? Tem alguns já, né? Tô aqui há alguns anos, mas tem alguns que não só eu fiz. Por exemplo, você mesmo fez Sim. um sobre os 300 anos da aparição da imagem de Aparecida, que foi muito bacana. Eu já fiz alguns outros, por exemplo, contando a história do Padre Vitor, em Minas, que agora é Beato Padre Vitor. Esse foi em 2018, se eu não me engano, foi muito bacana. Tive a oportunidade de ir para Fátima também, fazer, não foi um documentário, mas foi uma reportagem especial, contando a história das aparições de Fátima. Que também foi uma reportagem assim que é emocionante, porque une o trabalho jornalístico com a fé, com a religião, e que foi especial demais. Algumas outras coisas também, por exemplo, a eleição do Papa Francisco, que não foi uma reportagem, mas foi uma cobertura enorme, que envolveu não só o departamento de jornalismo, mas acho que a TV inteira. A gente ficou um mês praticamente, desde a renúncia do Papa Bento XVI até o anúncio do Habemus Papam, que aí conhecemos o Papa Francisco, e foi um dia que eu fiquei umas 3 horas direto assim no ar, até sair a fumaça branca e o Papa aparecer lá na janela no Palácio Apostólico. Então foi uma cobertura muito legal. Visita do Papa Bento XVI aqui ao Brasil, estava até contando para vocês aqui nos bastidores, foi a primeira vez que eu entrei ao vivo. Nossa, a gente nunca esquece, né? Do primeiro ao vivo a gente não esquece. Esse eu lembro até hoje, foi 2007, eu lembro até hoje. Estava lá em Aparecida, então foi na passagem que ele fez ali em Aparecida, mês de maio, estava frio, mas eu não sabia se eu tremia de frio ou se eu tremia de nervoso de entrar ao vivo. No fim deu tudo certo. Então foram coberturas muito legais também, que envolve, que é isso, né? Que é o jornalismo trabalhando pela evangelização, pela missão da TV Século XXI. Sim. E teve um conteúdo que você fez, parece, com seu pai também, Renatinha? Ele participou de algum conteúdo aqui? Participou, meu pai veio para cá, foi uma matéria, uma homenagem para o Dia dos Pais, então eu gravei com meu pai, foi bacana, meu pai lembra disso até hoje também, foi um momento gostoso. Mas eu sinto muita saudade, a gente sempre foi muito ligado, eu amo muito meu pai, então hoje eu tô aqui para falar parabéns para ele pelo Dia dos Pais e falar que eu amo muito, muito, muito ele. Que bacana, né, Renata, a gente poder relembrar esses momentos, matérias tão marcantes, documentários tão marcantes e tão especiais aqui para a história da Associação do Senhor Jesus. E tem outro, gente, que eu vou mostrar para vocês no próximo programa, mas que agora eu vou dar um aperitivo para vocês, tá? Que foi uma reportagem muito bacana também, realizada aqui na casa, da Mariazinha, Renata. Emocionou muita gente? Eu me arrepio e me emociono de lembrar dessa história até hoje. Eu era estagiária aqui ainda, então tem um tempinho. A reportagem foi produzida pela Luciana Savelli, que é diretora hoje do Arquivo 21, e foi um testemunho, assim, lindo, emocionante, um exemplo de fé mesmo da Mariazinha. Acho que foi uma das primeiras matérias que eu fiz aqui. E realmente é uma matéria que, se a gente pergunta para quem é um pouco mais velho aqui, ainda lembra dessa reportagem. É demais mesmo, vale a pena assistir. Escutaram bem, né? Vale a pena assistir, e tudo isso você vai conferir na nossa próxima edição do Arquivo 21. Renata Moreto, muito obrigado pela presença aqui. As portas estão sempre abertas para você. Obrigada, eu que agradeço, adorei participar, adorei relembrar esses momentos. Estou sempre à disposição de vocês. Valeu, muito Obrigada. obrigado. Para você que está nos assistindo, não perca a nossa próxima edição. A gente já deu um teaser para você, tá bom? Então, nos vemos na próxima. Tchau, tchau.